Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nos alegraremos. Amém? Estejamos alegres em todo momento, firmes e constantes em nome de Jesus. Senhor, eu movo agora, Pai, pelo Teu poder, pelas Tuas infinitas misericórdias, Pai, sobre cada vida, sobre essas almas, Pai. Meu Deus, Tu és o Deus que nos leva ao arrependimento, Tu és o Deus que nos livra. Senhor, Tu és o Deus que nos convence pelo Teu Espírito, Pai amado, a largarmos o caminho errado, Senhor, e tomarmos o caminho da redenção, o caminho da vida. E o Senhor possa mover sobre cada alma, tirar dos seus caminhos, Senhor, tudo aquilo ainda que embaraça, tudo aquilo que amarra, em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor venha trazer esse refrigério, este renovo sobre cada vida e cada alma, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que tudo que há fôlego de vida, louve ao Senhor. Apresentai ao Senhor com cânticos e danças e adorações. Louvar o Senhor em todo o tempo. Mas um louvor que nós precisamos apresentar ao Senhor, um louvor onde nós tenhamos uma mudança de vida, um arrependimento. Não conseguimos nada, meus irmãos, nos apresentando com cântico, mas sem arrependimento, sem transformação. Não adianta louvarmos ao Senhor, mas o nosso coração está longe do seu propósito, dos seus mandamentos. Não adianta tentarmos, por sacrifício, fazer Deus mover ao nosso favor. Então, um complemento da palavra de Deus. Não podemos andar só por meia palavra ou andar por meio caminho, mas temos que tomar o caminho íntegro. Temos que ser movidos, temos que tirar todas as manchas da nossa vida. Deus está pronto para operar na vida de cada um de nós. O povo que se chama pelo meu nome, se arrepender e orar. O arrependimento é tudo, meus irmãos. O arrependimento precisa haver mudança. O arrependimento quer dizer mudança de direção, meus irmãos. Arrependido, nós nos arrependemos de coisas que já fizemos e coisas que pensamos e coisas que pensávamos até em fazer e não fizemos. Nos arrependemos. O arrependimento, ele precisa estar no nosso coração. Então, tentar levar um sacrifício a Deus sem a mudança de direção, meus irmãos, eu digo que é vão. Do mesmo jeito que o Senhor diz que antes de você levar uma oferta ao Senhor, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Amém? É dizer, toda vez que nós vamos a Deus, nós precisamos nos examinar nós mesmos, meus irmãos. Ver se alguma coisa má dentro de nós. E precisamos tirar, precisamos se arrepender, precisamos mudar. Porque nos apresentamos ao Senhor com sacrifícios, com ofertas, mas estamos com o nosso coração sobrecarregado com dolo, com não perdão, com sentimentos e desejos malignos. Nosso coração está cheio de cobiça, cheio de prostituição, cheio de má intenção, e nós precisamos ter um coração puro, porque é isso que nos liga com Deus. Muitos não entendem que nós estamos assistidos. Os olhos do Senhor são sobre todos os homens, meus irmãos. Então você está sendo filmado, esquadrinhado, porque você pode pegar, às vezes você olha aí, sorria, você está sendo filmado. Às vezes você vai para todos os lugares. Hoje as pessoas estão cometendo crime, mas não estão se dando conta que ela está sendo vigiada por todo o sistema aí de câmeras de segurança. E o reino de Deus, meu irmão, é perfeito, porque tudo Deus criou. Além de Deus nos ver por fora, Ele nos enxerga por dentro. Aonde está o teu coração? É o teu coração que te liga com Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O que te liga com Deus é o teu interior. Quando Deus diz que está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, é o teu interior, é a tua alma que está te ligando com Deus. Então, tudo que procede dentro de nós, queira ser bom ou queira ser mal, está
ligado com Deus. Jesus, ele é muito claro quando ele diz: se um homem olhar para uma mulher, desejos exatamente de obtê-la, ele já está pecando, já cometeu adultério. Olha que tremendo. É aí o teu coração. O teu coração que está ligado com Deus. É aí que você está sendo filmado, esquadrinhado. Então, antes da palavra sair da tua boca, Deus já conhece. Deus te conhece tudo. Deus te conhece antes de você. Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha isso. Deus sabe de todas as coisas que você vai fazer e que você pretende fazer, e nós precisamos buscar o Senhor com inteireza, integridade de coração. Não tem como enganar a Deus. Nós enganamos a nós, não a Deus. Então nós temos que ter um coração puro, um coração sincero. Precisamos examinar os nossos caminhos para ver se nós estamos andando com Deus. Meus irmãos, não tem homem sábio sobre a terra que possa exatamente ter um entendimento, discernimento. Eu quero chamar a atenção de você do rei Salomão. Não havia homem mais sábio que Salomão sobre a terra. Mas nós vemos que Salomão, ele pecou. Ele errou, como diz lá em 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas da filha de Faraó, moabitas, anonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas e não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Micom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Então edificou Salomão um alto, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, aos quais queimavam sacrifício e sacrificavam seus deuses. E a ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor. Amém? Deus de Israel, ao qual 2 vezes lhe apareceu acerca deste assunto, ele tinha dado ordem para que não seguisse. Olha, Deus já tinha se revelado a Salomão por 2 vezes que não era para ele seguir por esses caminhos. Quantas vezes Deus está falando conosco, né, meus irmãos? Nós vemos que não tem, nem eu, nem você, uma sabedoria que Salomão tinha. Nós temos uma sabedoria que ela vem lá de cima, ela vem lá do alto, ela vem do Espírito Santo, porque, como diz, nossa sabedoria ela é fraca, ela é ignorante perto da justiça, da equidade de Deus. E nós precisamos entender que Deus sondava todo o coração de Salomão e o advertiu por 2 vezes para ele não seguir por esses caminhos. Deus está falando, meus irmãos, do mesmo jeito que Salomão foi corrompido, o mundo nos corrompe. As más conversações nos corrompem. Os desejos malignos nos corrompe, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos estar vigiando em todo o tempo para ter um coração puro. Um coração realmente que não se aparte de Deus. Aleluia. As pessoas acham, até o povo judeu achava, porque por eles serem filhos de Abraão, eles estavam justificados. Mas não era isso que justificava. Precisava haver um arrependimento, como João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento, meu irmão,
ele precisa estar nos nossos corações. O arrependimento para nos voltarmos ao caminho de Deus. Aleluia. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não é o fato de como Abraão foi justificado por Deus pela fé. E os filhos de Abraão, como eram judeus, queriam se justificar porque eram filhos de Abraão. Meus irmãos, nós temos que ser filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós temos realmente que voltar aos caminhos de Deus. Tem que ter arrependimento. Precisa haver arrependimento para ter salvação, meu irmão e minha irmã. Ou você quer se justificar porque agora você aceitou Jesus, mas não quer mudar o teu plano de vida, não quer mudar os teus caminhos. Meu irmão e minha irmã, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu aceitei Jesus, não é uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós distorcemos os versículos e nos justificamos por aquilo que nós criamos razões. Eu digo, nos mandamentos de Deus não tem brecha não, meus irmãos. O mandamento de Deus é uma íntegra. Então nós temos que viver na íntegra do Evangelho. Precisa ter transformação de vida, precisa ter mudança de vida. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e ajuda exatamente aqueles que necessitam. Nós precisamos ter essa mudança de vida. E a mudança de vida, meu irmão, ela está ligada ao nosso modo de vida. Ao nosso modo de vida. Você não vai conseguir mudar se você estiver vivendo dentro de uma ideologia desse mundo. Porque esse mundo, ele vai te corromper. E o mundo não vai deixar você realmente ser transformado. Então nós precisamos abandonar a ideologia do mundo. Precisamos abandonar a vontade do mundo. Precisamos abandonar os prazeres do mundo, meu irmão. O mundo que nos contamina. Nós vemos que Deus alertou aqui a Salomão e ao povo de Israel para eles não se contaminarem com as nações, porque com certeza perverteriam seus corações. E eu digo, o mundo perverte o seu coração. O mundo perverte. Eu vejo quantas pessoas se dizem evangélicas, estão num relacionamento totalmente errado, um relacionamento sem casamento, um relacionamento com adultério, uma fornicação. Quantas pessoas, meus irmãos, estão se dizendo que são evangélicas, estão fazendo coisas abomináveis, usando da mentira, usando do engano, usando do suborno. Eu quero que você entenda que precisa ter arrependimento dos teus caminhos. Quantas pessoas que se dizem evangélicas estão na mentira, vivem na fofoca? Quantas pessoas que se dizem evangélicas estão nas aberrações do mundo? Estão na roda dos escarnecedores? Estão entre os comilões de carne e os beberrões de vinhos? Estão buscando o conselho dos ímpios e se detendo no caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1? Eu quero que você entenda. Sabe por que muitos têm uma vida atribulada espiritual? Porque não tem arrependimento, não tem transformação. Ficam esperando as coisas espirituais acontecerem. Meu irmão, as coisas espirituais não vão acontecer na sua vida enquanto você não tiver uma vida íntegra espiritual com Deus. Muitos ficam esperando a cura, ficam esperando a porta abrir. E eu digo, entra na presença de Deus. Aí vamos voltar lá em 2 Crônicas 7:14. O povo que se chama pelo meu nome. Olha isso. Se nós realmente fazemos menção que Deus, Jesus é o nosso Senhor, glória a Deus, que realmente nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Olha, Senhor, eu estou arrependido. Eu não vou voltar a fazer mais aquilo que eu fazia. Eu me arrependi. Eu vou transformar a minha vida. Olha isso. Esse é o primeiro passo, meu irmão, para realmente nós começarmos a ter uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida de libertação. Porque enquanto não há arrependimento, o diabo está trabalhando na tua vida. Enquanto você não muda a sua vida, como que o diabo vai sair se ele tem uma porta aberta?
O diabo tem uma porta aberta. Você deixa uma porta aberta para o diabo entrar na tua vida. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra. Não deis lugar ao diabo. Por onde o diabo entra? Pelo pecado. E o que é pecado? Toda desobediência a Deus é pecado. Então, meus irmãos, se você mente, se você rouba, se você engana, se você se prostitui, se você adultera, se você fala mal do teu próximo, meu irmão, se você fica cobiçando as coisas desejáveis do mundo, meu irmão, não cobiçais. Nós precisamos ter discernimento. Eu vejo um povo realmente que não vive uma vida espiritual. Vive uma vida de ritual. Ritual. Já estão na igreja há tantos anos fazendo o mesmo ritual e não tem mudança de vida. Não mudaram. Você entra, olha, é normal eu pegar crentes com 30, 40 anos de vida e realmente quando você começa realmente a conversar com eles e a conviver um pouco com eles, você vê que as pessoas precisam ter transformação nos seus caminhos. E Deus está pronto para que a gente realmente seja tocado pelo Espírito Santo. Quando nós vamos lá em Isaías, o livro de Isaías é tremendo, meu irmão, 6. Isaías é um homem realmente que foi tocado ali por Deus. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriram seus rostos, e com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz, e como uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Amém? Engorda o coração deste povo, e lhe faz pesado os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Meu irmão e minha irmã, olha que tremendo. O Senhor se revelou a Salomão por 2 vezes e ele não se arrependeu. Mas Isaías, ele viu o Rei da Glória. Aleluia. E ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o arrependimento. Isaías, ele diz: estou perdido, glória a Deus, porque ele viu ao Senhor e ele sabia que ele era um homem de lábios impuros que estava habitando. Ele traz exatamente o seu pecado. Ele diz que não é santo, que ele não é puro. Aleluia. Ele está dizendo que não era digno de estar vendo o Rei da Glória. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã. Deus tem falado conosco. O Senhor aparece a Isaías, levanta Isaías como profeta, exatamente para pregoar ao povo Israel, sobre os judeus, o seu pecado, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos e se convertesse ao Senhor. Deus está falando conosco, que Deus quer mover, Deus quer operar um milagre no meio de nós, mas a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aleluia. Deus quer operar, mas o nosso pecado não deixa. Então o Senhor está dizendo: tira o teu pecado, como naquele momento. A palavra diz que o anjo tocou com uma brasa viva os lábios de Isaías, e o seu pecado realmente
foi perdoado. Meus irmãos, a palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor e nos arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar. Então, meus irmãos, nós temos que viver uma vida, nós precisamos analisar cada área da nossa vida para ver se nós estamos andando na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos confessar os nossos pecados. Não podemos andar numa rotina religiosa, não. Precisamos ter transformação de vida, dia após dia. Uma maturidade espiritual, meu irmão, minha irmã. O rito não deixa você se transformar. O rito não deixa você mudar, meu irmão. Mas a palavra viva, quando o Espírito Santo de Deus nos toca, aleluia, Ele muda a nossa vida. É tempo de mudar, é tempo de se transformar. Deus quer mudar os seus caminhos, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deus quer abençoar a sua vida. Aleluia. Para isso é necessário que a gente examine a nós mesmos e não andemos de qualquer forma. Deus está te chamando. Anda na minha presença. Busca os meus caminhos, aleluia. É tempo de se descontaminar. É tempo de se descontaminar das nações. É tempo de descontaminar das aberrações. É tempo de descontaminar de tudo isso que te rouba da presença de Deus, aleluia. É tempo de andar com o Senhor, é tempo de andar com o Rei da Glória, é tempo de andar com esta unção de Jesus na tua vida, glória a Deus. É tempo de Deus exatamente espiar o teu pecado, como espiou de Isaías, como o Senhor diz: a quem enviarei? Isaías diz: envia-me a mim. O Senhor quer enviar você, meu irmão e minha irmã. Deus quer te usar como instrumento da sua glória, aleluia. Mas Deus precisa tirar você de um povo de lábios impuros. Deus precisa de tirar de toda imundície imundana e te encher da presença dEle, aleluia. Porque o Senhor quer andar com você todos os dias. O Rei da Glória, aleluia, o Senhor dos Exércitos está conosco, glória a Deus. Ele quer se manifestar sobre a sua vida, aleluia. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor quer falar com você, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Deus quer mover através da sua vida. Aleluia. Mas o Senhor diz: é tempo. É tempo de tirar toda a contaminação do mundo. É tempo de tirar toda a sujeira do mundo. É tempo de tirar as más conversações, os fuxicos, as conversas vãs. Aleluia, é tempo de interagir com Deus, é tempo exatamente de ter essa sede de justiça, é ter sede de Deus, aleluia. O Senhor diz: tira essa ociosidade da fofoca, tira tudo isso que não traz crescimento nenhum, tira toda a confusão, tira todo o laço, todo o embaraço do teu caminho. E entra na presença de Deus, porque Deus quer mover a cura na tua vida, Deus quer mover a libertação na tua vida, Deus quer te usar como instrumento da glória, onde você estiver falando do amor, do poder dele, aleluia, glória a Deus. Se encha desse poder, se encha desta glória, porque Deus está na tua vida. E eu oro pela tua vida, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha mover no coração desses irmãos, dá crescimento. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu está movendo nesta manhã, meu Pai. Ah, Senhor, que neste arrependimento tu és o Deus que traz a cura, tu és o Deus que traz a libertação. Em nome de Jesus, tu és o Deus que enche essas vidas, move naqueles, Pai amado, que estão no leito da enfermidade, aleluia, porque o Senhor é poderoso para perdoar os pecados, Senhor, para libertar este povo, para colocar em pé aqueles que estão enfermos, libertar todos que estão cativos e oprimidos. Abençoa o trabalho desses irmãos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos dando glória a Deus. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.